Meus irmãos, vamos para a mensagem desta noite. Temos a Santa Ceia daqui a pouco. E continuo no texto de Mateus capítulo 24. Versículos de 15 a 28. Mateus 24, de 15 a 28. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenha predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Te damos graças, Senhor, por nos trazer até tua casa, para te louvar e te bendizer o nome. Tu és o nosso Deus, o único Deus, e tudo que somos, ó Pai, e aquilo que temos deve te louvar, te engrandecer e te adorar. E é isso que o teu povo veio fazer nesta noite, mas também ouvir a tua voz. Fala, Senhor, aos nossos corações, pelo teu Santo Espírito, e fortalece-nos, ó Senhor, com o texto que foi lido. É a nossa oração, Senhor. Pedimos, clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de ordem. Ele faz as coisas segundo a sua ordem, com começo, meio e fim. O nosso Deus, Ele nos mostra de várias formas, de várias maneiras, através do exemplo bíblico, de como Ele organiza todas as coisas. Foi assim na criação, como nós lemos também no Salmo 96. Ele criou todas as coisas em ordem, fazendo com que o homem, no final, contemplasse a glória da sua criação. Ele não cria primeiro o homem, ele cria primeiro o cenário onde o homem deve estar. E ali ele demonstra a sua glória. A primeira coisa que o homem faz quando chega nesse mundo é contemplar a ordem de Deus. Ordem que nós observamos em tantas coisas, como nas 4 estações, quando nós observamos a terra sendo colocada no lugar exato para receber o calor exato do sol e assim termos vida, nós conseguimos observar o nosso Deus programando o projeto de salvação com toda a ordem. E a Bíblia diz que antes da criação do mundo, tudo Deus já tinha estabelecido. E nós vivemos aquilo que Deus já planejou. Nós estamos vivendo aquilo que Deus já estabeleceu. Meus irmãos, é o homem atingido pelo pecado que muda um pouco as ordens. Esses dias nós estávamos evangelizando ali no Seleta e a diretora pediu para que nós fizéssemos todo o esforço para fazer um trabalho de conscientização com os adolescentes daquela escola. Porque não era nenhuma nem 2 experiências de meninas com 12 anos já grávidas.
a ordem está totalmente mudada. Algumas pessoas vivem juntas e depois se casam. Nós temos, meus irmãos, uma tendência muito estranha e rebelde de mudarmos a ordem das coisas. Geralmente, nós interferimos em algumas coisas que poderiam caminhar de uma maneira tranquila. Por exemplo, viver a infância, viver a adolescência, viver a juventude, viver a meia-idade, viver a terceira idade. Mas é interessante quando a gente vê alguns homens com os seus quase 70 querendo ser um garotinho, com ideias de adolescente, parecendo um adolescente, quando deveria entender o quanto é bonita a maturidade. Nós, meus irmãos, somos tendenciosos demais a querer mudar a ordem. Filhos mandando nos pais. Filhos dizendo para os pais como eles devem viver e ser. Nós temos uma tendência muito grande a mudar a ordem das coisas. Mas quando vamos para a Bíblia, nós aprendemos que Deus é um Deus de ordem. E aqui nós encontramos mais uma vez essa ação de Deus de uma maneira muito clara, com ordem. Nós estamos falando do sermão profético que o Senhor Jesus Cristo pregou no Monte das Oliveiras, e tendo ao fundo o templo, e perto dele os discípulos com dúvidas. Os discípulos perguntaram, os discípulos ali disseram: quando será? Quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E Jesus responde, Jesus ensina e mostra as suas informações, que são profecias. E nós já falamos isso, profecias, podemos dizer, é como se fosse impressão digital do Deus eterno. Porque toda a base dos crentes se dá na confiança de profecias. Gênesis 3,15 é uma profecia. Hoje nós estudamos Abraão pela manhã e tudo começa com profecias. Todas as terras seriam benditas por causa dele. Ele abençoaria todas as gerações. Quando o próprio Moisés está trabalhando junto com aquele povo até chegar à terra prometida, ele diz que levantaria um outro profeta muito maior do que ele. E se nós olharmos para o povo que vivia na terra, durante muitos e muitos momentos, eles devem ouvir e humildemente atender às profecias. E toda a nossa vida está pautada em profecias. E esta é uma das mais importantes para todos nós. Nós podemos compreender que a obra do nosso Senhor Jesus Cristo se dá em 3 momentos. Primeiro, quando ele é anunciado, e ele é anunciado no Antigo Testamento. Ele é prefigurado através dos sacrifícios. Ele é mostrado através das ações dos profetas, dos sacerdotes e dos reis. No segundo momento, quando o próprio Senhor Jesus Cristo encarnado está no meio do povo e ele fala ao povo, Deus conosco, ele diz, e ele fala as verdades da palavra do Senhor e das profecias, como nós estamos vendo aqui. E nesse momento, ele ainda está como um cordeiro. E nesse momento que nós estamos aqui, ainda falamos dele como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas nessa profecia, já podemos também antever a vinda do Senhor Jesus Cristo, o terceiro momento. E nesse momento não mais como um cordeiro, e sim como um leão, e mais como um juiz, como nós vimos no Salmo 96. Ele virá e julgará a terra. Então, meus irmãos, Jesus Cristo mostra isso. E alguns dizem que a melhor forma da gente entender isso nesse sermão é como se nós estivéssemos vendo uma cadeia de montanhas. Então, quando de longe observamos todas essas montanhas, uma atrás da outra, parece que elas fazem parte de um mesmo cenário.
Mas à medida que nós avançamos e subimos as montanhas, nós vamos percebendo que tem uma, e logo mais à frente tem outra, e mais ao fundo tem outra. E essa é uma das maneiras de interpretarmos esse texto. Jesus Cristo mostra tudo de uma vez, mas não quer dizer que vai acontecer tudo de uma vez. Há etapas, numa ordem, num plano, que vai se concretizando ao longo da história. Por isso, o nosso Deus é um Deus de ordem. E Jesus Cristo aqui mostra dois fatos, e é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos hoje. Um plano divino revelado pelo Senhor Jesus Cristo. Em dois momentos. O primeiro momento, Jesus prediz o fim de uma fase. E que fase é essa? Não é necessário mais o templo, e não é necessário mais os rituais do templo. Então, nesse primeiro momento, nós observamos o fim do templo. E a gente encontra isso de novo no verso 15, porque ele já comentou algo no verso de número 4 e 5, mas no verso de número 15 ele comenta mais uma vez, como se ele estivesse voltando para o cenário e apresentando a montanha logo do início do quadro. Ele diz assim no verso 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Esse é um primeiro momento. Acontece no ano 70, quando o templo é destruído. É um período trágico, terrível. E a gente tem que chamar aqui Flávio Josefo, que foi uma espécie de colaborador dos romanos, sendo ele judeu, conhecendo bem a língua dos judeus e conhecendo bem como funcionava o poder romano. E ele se torna uma espécie de intermediário entre as duas forças. Naquele tempo, meus irmãos, que acontece cerca de 3 anos antes, ou seja, cerca de 67 antes da destruição de Jerusalém, há uma conversa entre os poderes do general Tito e as forças que lideravam Jerusalém. Um tal de Simão e outro João. E eles foram irredutíveis às ameaças de Roma. Segundo Josefo diz que o general Tito não queria destruição, queria simplesmente invadir e atingir o poder que estava contra Roma naquele momento. Mas eles foram firmes, esse João e Simão, e fecharam as portas. E as pessoas, ao invés de correr para longe, elas entraram na cidade de Jerusalém, toda fechada, e ficaram lá. E por 3 anos a cidade foi sitiada até a sua queda. O que Josefo diz é que, além disso, havia uma festa, a festa dos pães asmos, que é um pouco anterior à festa de Páscoa, ou seja, muitos judeus de tantos outros lugares estavam ali também, formando uma superpopulação, como nós vimos no texto de Atos 2. E todas essas pessoas estavam dentro dos muros de Jerusalém. Um pouco sobre o que diz Josefo. Ele comenta algo mais ou menos assim, permita-me falar com os irmãos. Durante o cerco havia na cidade de Jerusalém, segundo o número de 1.100.000 homens. Eram judeus de todo o mundo que haviam chegado a Jerusalém para comemorar a festa dos pães asmos e da Páscoa. Depois de anos de cerco, os corpos jaziam apodrecidos nas casas, ruas e esgotos da cidade, causando um cheiro insuportável, a ponto de as pessoas comerem a carne dos recém-mortos para se alimentarem. Falsos profetas pregavam que a cidade resistiria, e um deles procurou a morte de 6.000 pessoas que queriam sair da cidade, mas deram crédito a este profeta. Meus irmãos, o número de mortes é gigantesco. É um número que sai da conta.
E quando eles entraram, o poder romano entrou, foi uma destruição só, porque eles destruíram a cidade. Mas os judeus que ali estavam, já estavam quase todos mortos. É importante dizer que a igreja de Jerusalém, boa parte dela, segundo Joséfo, fugiu. E segundo Eusébio, que é um historiador também do primeiro e do segundo século, fugiu. Sabe por que eles fugiram? Porque o Senhor Jesus Cristo já tinha dito que era melhor que eles fugissem mesmo. Porque naquele dia, que é chamado de o dia do abominável, seria isso que aconteceria com a cidade. Muitos não ouviram o que Jesus disse, e muitos morreram. Mas boa parte da igreja de Jerusalém sobreviveu, porque ouviu o que o Senhor Jesus Cristo tinha dito. Jesus prediz o fim de uma era, o fim de uma fase onde o templo é totalmente esmiuçado. O ouro derretia e caía pelas fissuras, e os romanos quebravam as pedras em busca de colher o ouro que estava entre essas fissuras. Foi o que Jesus disse para os discípulos: não ficará pedra sobre pedra. É o que Jesus falou, e foi o que de fato aconteceu. O que nós podemos, meus irmãos, perceber nesse momento? Vamos pegar alguns detalhes, só para perceber isso. 16, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso não aconteceu com boa parte dos judeus. Verso de número 16, eles preferiram ficar presos ali na cidade, perto do muro. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa coisa alguma. É como se ele dissesse: olha, quando começar a acontecer o cerco, e Lucas fala sobre esse cerco, fujam. E o Senhor Jesus Cristo dá orientações sobre como deve ser essa fuga. Aquele que está no eirado, não desça para tirar nada da sua casa. Aproveita e salve a sua vida. Corra, fuja. Verso 18, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Provavelmente no período de frio, como é necessário a capa. Enquanto você está trabalhando, você não sente frio, mas quando você para, você precisa. Então, ele fala: não volte, fuja. O verso de número 19, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. É muito mais fácil fugir quando você não tem ninguém para carregar. Mas a grávida tem que carregar, né? E a mãe tem que levar o seu filho. Então é muito mais difícil correr. Jesus Cristo já está demonstrando piedade e misericórdia para com aquelas que estavam grávidas ou que tinham filhos para carregar. Ele diz mais uma coisa no verso de número 20: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Por quê? Porque é muito mais complicado fugir em meio à neve dos montes, fugir em meio ao frio. Mas outra coisa também, é complicado fugir no sábado, principalmente no meio de judeus que diziam que no sábado não poderia se fazer nada. Então muitos seriam tolhidos da ideia de fuga, porque não poderiam fugir por causa das ordens dos seus líderes religiosos. Jesus está dizendo: olha, vai ser tão terrível esse dia, que vocês devem orar para que não seja no inverno, para que não seja no momento de sábado, para que não seja no momento onde as mulheres têm os seus filhos. Meus irmãos, Jesus está mostrando o primeiro momento. Jesus prediz o fim de uma fase, porque esse é o plano de Deus. E deixa eu dizer por quê. Até hoje, tem pessoas que veneram todos os instrumentos do judaísmo. Há igrejas no Brasil que têm a Arca da Aliança. Há igrejas no Brasil que têm Jofar. Há igrejas no Brasil que foram pegar pedras em Israel. Mas
existem grupos querendo renovar e construir um templo em Jerusalém para continuar os sacrifícios. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Deus está mostrando todas aquelas coisas do passado eram ilustrações do que haveria de acontecer. Você não precisa de nada mais quando você tem Jesus. Jesus é o perfeito. Aquelas coisas do passado eram sombras. O acontecimento que ocorre depois do ano 70 é o tempo suficiente para as pessoas serem evangelizadas, inclusive judeus. E por isso que eles não foram mortos, como todos poderiam ser mortos, porque muitos ouviram a mensagem do Evangelho. Então o centro não é mais o templo, o centro não é mais aquela adoração por meio de sangue de animais. O centro seria a Santa Ceia, que nós vamos comemorar hoje, que diz tudo, que o Cordeiro já morreu para nos salvar, e que já banhou-nos com o sangue dele para que nós sejamos encontrados puros diante de Deus. A propiciação, não há mais inimizade entre nós e Deus, porque esta inimizade foi aplacada pela benesse do sangue de Jesus Cristo que nos coloca em comunhão com Deus. Não é necessário mais um templo, não é necessário mais esse tipo de adoração. Era necessário o que nós estamos fazendo aqui agora. Pessoas com o coração contrito e alegre por poder participar de Deus, sem precisar de imagens, sem precisar de coisas que nos chamem a atenção para nos sentirmos em adoração. Basta que você entenda o que está fazendo hoje aqui, e você com certeza será recebido por Deus na eternidade da sua adoração. Olha como Deus faz tudo organizado. Só depois da vinda de Jesus, e só depois da pregação, que o templo é destruído. Esta é a primeira lição que eu gostaria de trazer para os irmãos hoje. E a segunda lição que gostaria de trazer tem a ver com uma nova fase. Nós estamos vivendo nessa nova fase. E nós encontramos isso nos versos de 21 a 28. E vou expor isso para os irmãos para encerrarmos a nossa mensagem desta noite. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Aqui, na nossa interpretação, começa um segundo momento. E que segundo momento é esse? É o momento da pregação do Evangelho. Esse é o momento mais importante que estamos vivendo. E para entender melhor isso, eu peço que você vá comigo para o texto de Apocalipse capítulo 20, que diz assim, capítulo 20, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. 3. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Meus irmãos, o Evangelho, ele alcança várias nações em pouco tempo. Basta ver Pedro pregando em Atos capítulo 2. E nós observamos uma série de cidades ou de países sendo mencionados. Partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Capadócia, Cirene, Panfilha, Frígia, Cirene. Em um sermão, um monte de gente é alcançada. Um tantão de gente é alcançada, como diria o mineiro, vendo algumas coisas. Só num sermão. E num instante o Evangelho está no centro do mundo, que é Roma, como nós vimos hoje na carta de Paulo aos Romanos. Agora, isso livrou a igreja de perseguição? Não. Em Jerusalém começa a perseguição. Depois, em todo o império, o povo de Deus é perseguido.
E termina o primeiro século com grandes perseguições. Diocleciano e tantos outros. Termina o segundo século e muitas perseguições. Somente quase no final do terceiro século é que termina essas perseguições. Mas se você acha que elas acabaram, não acabaram, ainda continua e continua até hoje. Em vários lugares do mundo, os crentes são perseguidos. E é nesse sentido que temos a segunda fase. O Evangelho, ele é pregado, ele alcança as nações, mas não significa com isso que seja fácil. É muito difícil. E gera muitas tensões e perseguições. E podemos dizer que a fé dos crentes é sempre debaixo de muita tensão, porque não é fácil ser crente, e nunca foi fácil ser crente, e será assim até o fim dos tempos. Mas esse é um momento em que a alegria maior é que não depende de um templo, você não tem que ir para Jerusalém para se sentir adorador. Os verdadeiros adoradores são buscados por Deus, e eles adoram em espírito e em verdade, não aqui e nem acolá, mas onde há um coração banhado pelo Espírito Santo, aí sim há verdadeiros adoradores. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Essa é a nova fase, que foi inaugurada quando basicamente o templo foi destruído. Agora, olha o que diz o verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Nessa nova fase, meus irmãos, nós temos um cuidado todo especial de Deus para com a sua igreja, tal como na antiga fase houve um cuidado todo especial de Deus para com Israel. Israel foi cuidado, foi para o exílio, mas Deus o trouxe de volta. Sempre levantou homens para pregar e para mostrar a palavra. A igreja também passa por isso. Meus irmãos, a coisa toda só não será pior. Se a gente está vendo pandemia e está achando que está terrível, a coisa só não é pior porque a igreja está aqui, Deus está cuidando da sua igreja. Por isso que as coisas não são piores. Por que a gente vê coisas tão terríveis como essa? Porque é assim que é. Mas aqui a gente tem uma informação muito interessante. O mundo continua sendo mundo por causa da igreja. Porque Deus cuida da igreja. E Deus preserva a igreja no mundo. No mundo. Por isso a pandemia para nós não é o fim. Porque se alguns dos nossos foram chamados por meio da pandemia, a morte é o caminho para estar com Deus. É vida com Deus. E desta forma, as tragédias, as guerras e todos os problemas que Jesus já mencionou nos versos 4, 5, 6, 7 e 8, todos esses problemas são, na verdade, para o crente, uma das formas de chegar mais rápido ao Senhor Deus. E se você está sentindo falta de alguém que já partiu e está com o Senhor Deus, saiba de uma coisa, ele não está sentindo falta nenhuma, porque ele está muito bem onde ele está, ou ela está. Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Morrer com Cristo é maravilhoso. Mas por que as coisas não ficam piores? Porque Deus está cuidando da fé dos crentes, da igreja, e sempre dando estímulos através da palavra para que ela continue firme em sua caminhada nesse mundo. Vamos um pouco mais, verso 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui Cristo, ou ele ali, não acrediteis. O que nós encontramos nesse novo momento, meus irmãos? O que nós podemos encontrar nesse novo momento? Nós encontramos perseguição, mas encontramos também enganação. Novamente, Jesus chama a atenção para os enganadores. Quando ele diz assim, se alguém disser, ei-lo ali, não acrediteis. Eis Cristo, não acrediteis. Olha só o verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Olha o verso 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto.
não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. O que Jesus quer dizer com essas duas expressões? Vocês se lembram de João Batista? Ele pregava onde? No deserto, para as multidões. Para as multidões. Mas seitas muitas vezes surgem em salas, com poucas pessoas. Depois elas adquirem um poder maior. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: se vocês observarem pessoas seguindo líderes em grande multidão, não vá atrás desses líderes. Mas cuidado também com aquelas pessoas que das suas salas brotam, com suas salas brotam novas doutrinas. Também não acrediteis nisso. Porque um dos sinais dessa nova fase é que, além de perseguição, há muita enganação. Pessoas realmente interessadas no dinheiro, pessoas realmente interessadas em fazer comércio da igreja. Então, esse é o momento que estamos vivendo. E se você pensa que é só da nossa época, não, surgiram tantos outros. Nós poderíamos falar de Marcião, poderíamos falar de Ário, mas poderíamos falar de tantas heresias que surgiram ao longo da história. Se pudéssemos falar de todas elas, nós não sairíamos daqui hoje. Mas é interessante que doutrinas como o Espiritismo surgiram meramente de uma sala, na conversa entre algumas pessoas, com uma ideia, pegando elementos aqui e acolá. E tantas pessoas são enredadas por isso. É interessante como surgem profetas, e desses profetas surgem multidões. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse que esse era um dos aspectos deste segundo momento. Jesus, então, fala dessa nova fase. Olha o que diz o verso de número 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mas antes de tratar desse elemento que eu já falei em outro momento aqui também, eu queria mostrar o 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que significa isso? Nessa segunda fase nós teremos perseguição, enganação e também degradação. Vocês já viram isso? Na estrada, em algum lugar, as crianças já devem ter visto. Quando tem aqueles bichinhos voando em círculo, conhecidos por nós como urubu. Por certo, o seu pai, a sua mãe já deve ter dito, eles estão fazendo isso porque tem carniça. O que é carniça? Corpo em decomposição. Então, o que Jesus está dizendo é que uma das características dessa nova fase é que o mundo entra em decomposição. E, meus irmãos, a gente vê tanta coisa, tantas notícias, a gente vê tanta tristeza, não só pelas guerras, mas tantas outras coisas, que a gente percebe realmente que esse mundo está em decomposição. Quando a gente percebe coisas terríveis, assassinatos, violência, maldade, corrupção, tantas coisas. O que a gente pode dizer? São os abutres sobrevoando a carniça, é o sinal da decomposição. Mas sabe o que é interessante? A igreja está no meio disso tudo. E é daí que você tem que entender uma das coisas importantes que Jesus diz sobre o que é ser um discípulo dele. É ser sal e ser luz. E o que faz o sal? Diminui o poder de putrefação. A luz ilumina aqueles que estão em trevas. E esse é o papel da igreja, e por isso que a igreja tem que ficar no meio dessa situação toda. Então nós entendemos qual é o plano de Deus, que a igreja permaneça aqui nesse mundo. E ela não vai ser retirada. Não vai ser retirada. Essa ideia de arrebatamento, e aí vai ficar um povo aqui. Não! A igreja vai viver até o último momento isso. Até o retorno de Cristo. Daí um dos elementos essenciais desse segundo aspecto, expectativa. E aí sim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mas aí eu preciso que você acompanhe aquilo que a gente colocou na liturgia, para que a gente entenda bem esse momento.
Diz assim o texto, Salmo 96. Alegre-se os céus, verso 11, e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então, meus irmãos, no plano de Deus, a próxima vinda do Filho será para julgar. E será tão repentina que as pessoas estarão casando e se dando em casamento, fazendo negócios, se preocupando em melhorar a sua condição econômica, intelectual, estarão preocupados com as suas casas, estarão preocupados com tantas coisas, e de uma hora para outra, vem o Senhor Jesus, como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ou seja, de uma forma visível. Visível. E esse dia será um dia em que veremos o Filho do Homem descer sobre as nuvens. É isso que diz o texto. Nós aguardamos esse momento. É a nossa expectativa. Maranata. Talvez você esteja preocupado com tantas coisas, né? Tantas coisas, está te incomodando. Mas a qualquer momento pode acontecer a vinda do Senhor Jesus Cristo. A qualquer momento. E talvez essa preocupação não exista. São esses dois pontos que eu gostaria de trazer hoje para nós, de acordo com o nosso tempo. Jesus prediz o fim de uma fase, com a destruição do templo, e ao mesmo tempo prediz o início de uma nova fase. E olha só, meus irmãos, Jesus está falando isso para 12 homens, um deles, Judas, o traidor, e dizendo, vai ser assim, vocês vão ser perseguidos por minha causa. Por mim, vocês vão passar por isso. Vai ser assim que vai acontecer. Minimamente alguém diria, ele está variando, hoje ele está com febre. Hoje ele está com algum problema. Não, é Deus falando. Porque profecia é uma das formas de entender a impressão digital de Deus. E todos nós aqui nesta sala aguardamos a segunda vinda, porque Jesus disse que vai ser assim. Todos nós aqui nessa sala tomamos da Santa Ceia anunciando até que Cristo venha. E esta é a razão de podermos sermos crentes, porque nós podemos mostrar para o mundo, através da pregação, diminuindo o efeito da putrefação, com o Evangelho, que é uma solução. Então o tempo hoje é muito bom, é o tempo onde você, onde eu, onde todos nós, podemos de fato sermos agentes de paz entre os homens e Deus, com Cristo e o Evangelho. Que Deus nos guarde, nos ajude e nos faça ter essa consciência dia após dia e que nos preparemos dia após dia para o retorno do Senhor Jesus Cristo.